Temos aqui um excelente exemplo de conexão. Lá atrás, um desafio natural, o próprio rio. E aqui temos a possibilidade de acessar o outro lado, vencendo esta barreira natural através dessa excelente engenharia. Uma ponte rodoviária, uma ponte ferroviária, apoiadas por estas colunas, vencendo a distância e chegando ao outro lado. A obra missionária também é uma obra de conexão. Nós precisamos conectar pessoas a Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu quero desafiar você, batista no estado de São Paulo, igrejas, pastores, promotores, vamos construir pontes, vamos nós mesmos ser pontes que conectem pessoas a Jesus. E este é o desafio para 2020, na nossa campanha de missões estaduais. Seja uma ponte, conectando pessoas a Jesus. Vamos lá? De outro jeito, onde o amor alicerce, pontes aos outros. Você deve saber que na obra missionária nós temos os missionários da linha de frente e também os missionários da retaguarda. E assim como os missionários da retaguarda são os missionários de apoio, esta ponte está sustentada por estas colunas. Pontes ao mar ainda é nada, mesmo que tudo que eu tenho eu der e a minha vida uma causa entregar, nada é como... Nós estamos em Barra Bonita, aqui no Rio Tietê, e estamos passando por uma eclusa. Você deve saber que a eclusa serve para nivelar o nível do rio e colocar um pavimento, um nível do rio, de acordo com outro nível do rio. O que nós temos aqui é um processo de adaptação. Desta maneira, a obra missionária também exige muitas vezes desta adaptação. É aquilo que a gente chama de contextualização. Uma adaptação que não fere os princípios bíblicos. E o apóstolo Paulo, ele disse, fiz-me tudo para com todos, com o objetivo de ganhar alguns. E é isso que nós queremos também que aconteça por todo o nosso estado de São Paulo. Será que consigo ao próximo olhar, sem com meu olhar várias pedras lançar? Se a mão que eu estendo prefere ferir do que ajuda. Pastor Genilson, meu amigo, a gente está chegando aqui em Ituverava, não é isso? Ituverava, nesse momento. E aí, quantos habitantes aqui nessa cidade? Pastor Adilson, Ituverava tem, salvo engano, 45 para 46 mil habitantes, essa cidade aqui. A informação é que a gente não tem aqui uma igreja batista, né? Então, interessante, é uma cidade de 202 anos de existência e a nossa presença, a nossa marca batista não está em Ituverava. E a fluência em mil línguas tiver, ou pela fé lançar montes ao mar, ainda é nada. Estamos aqui na cidade de Ituverava, forte cidade do interior de São Paulo, já na direção do Triângulo Mineiro. Ituverava é uma cidade de 202 anos de existência e é um desafio para nós batistas do estado de São Paulo. Aqui queremos plantar uma igreja e quem sabe a sua igreja, sua liderança, queira fazer uma parceria nessa direção. E aqui colocarmos um casal de missionários, uma unidade familiar e juntos plantarmos aqui mais uma agência do Reino de Deus. Esse é o desafio também para esta nossa campanha. Desconstruir preconceitos, reconstruir de outro jeito, onde o amor alicerce. Na igreja local, nós temos aqueles que sustentam a obra missionária. São pastores que amam missões, são promotores comprometidos, são membros de igreja também que são mobilizados por missões. Vamos juntos nessa campanha de missões estaduais 2020. Vamos ser pontes, conectando pessoas a Jesus. Conto com seu apoio, conto com a sua oração. Deus o abençoe. Pontes aos outros, mesmo que toda a ciência eu souber, e a fluência
noite, irmãos. Queridos, eu quero nessa noite, continuação desse vídeo que nós acabamos de ver, dizer que se você está aqui hoje, se você tem ao Senhor Jesus, alguém foi ponte na tua vida, para que hoje você conhecesse da palavra de Deus. E se nós estamos aqui hoje, é porque nós devemos ser ponte na vida das pessoas. Na vida de quem que você tem sido ponte? Quem precisa de uma ponte que você conhece? Ponte essa que leva esperança, que leva conforto. Eu quero encorajar você a ser ponte na vida das pessoas. Seja ponte, assim como o pastor Adilson falou. Seja ponte para as pessoas, levando elas esperança, ajudando elas a transpor obstáculos. É para isso que a ponte serve. Seja ponte na vida das pessoas. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui na tua presença, por estarmos aqui nessa noite prestando um culto a ti. Deus, que o Senhor receba todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Receba, Senhor, esse tempo de culto ao Senhor. Pai, usa as nossas vidas agora. Usa-nos, Senhor, e não deixe, Pai, que nada venha atrapalhar o nosso louvor, a nossa adoração, que nada venha atrapalhar, ó Deus, esse tempo de comunhão com o Senhor. Fale conosco, Pai, nessa noite. Usa a minha vida, Pai, como um canal de bênção a cada irmão, amigo que está nos ouvindo, para que possamos juntos ser pontes, ó Deus, levando esperança na vida de tantas pessoas, Pai. Senhor, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, como vocês podem ver, hoje eu estou de microfone, né? Nós estamos aqui numa tentativa de melhorar cada vez mais as nossas transmissões, de melhorar cada vez mais os nossos áudios, para que você consiga cada vez mais ter um áudio melhor, um áudio com mais qualidade. Então eu quero dizer para você que se está tudo bem, se você acha que melhorou, se você está nos ouvindo perfeitamente, manda um joinha aí, manda um like para a gente, só para a gente poder ter um feedback de como está. Tá bom, queridos? Eu quero continuar o nosso culto, né? Continuar o nosso culto com uma leitura dos Salmos de número 25. Salmos 25, versículo de 1 a 3. Salmo que diz assim: A ti, Senhor, elevo a minha alma, em ti confio, ó meu Deus. Não me deixes que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionados. Decepcionados ficarão aqueles que, sem motivo, agem traiçoeiramente. Queridos, a nossa confiança deve estar no Senhor. Porque aquele que confia no Senhor, ele não será decepcionado. Nenhum dos que esperam em ti, nenhum daqueles que esperam no Senhor, ficará decepcionado. Essa é a minha palavra para você nesse começo de culto. Então espere, confie, descanse no Senhor, pois você não se decepcionará, porque Ele não falha. Ele não chega atrasado. Confie no Senhor. Amém?
Vamos louvar ao Senhor agora, então. Quero pedir que você reserve esse tempo agora, para que você se concentre, para que você dedique esse tempo de louvor e adoração da mensagem da palavra do Senhor. Dedique esse tempo com exclusividade. Não é para mim, não é para a Igreja Batista Ágape, mas é para o Senhor. Que esse tempo seja um tempo exclusivo para o Senhor. Louvemos ao Senhor. Cante bem forte aí na sua casa. Cante com alegria.
Queridos, vamos. A mensagem dessa noite está bem ligada ao Rei da Glória. A Ele que nós estamos aqui cultuando e ansiosos, pelo menos da minha parte, ansioso pela volta dele. E o texto que nós vamos meditar nessa noite, ele está dizendo exatamente isso, sobre a volta, sobre a segunda volta de Cristo. Então eu vou pedir que você abra sua Bíblia lá em Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus 25, um dos penúltimos livros de Mateus, os penúltimos capítulos do livro de Mateus. Mateus 25, de 1 a 13. E o texto ele diz assim: o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. Em algumas versões, azeite. As prudentes, porém, levaram óleo em suas vasilhas junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima. Saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E as portas foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Pai querido, fale conosco através desse versículo, através desse texto, através dessa mensagem dessa noite. Abra os nossos corações, abra os nossos ouvidos, ó Deus, para aquilo que o Senhor tem a ministrar nas nossas vidas. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, essa é uma parábola que talvez você já conheça, talvez você já ouviu, talvez você até já ouviu várias mensagens sobre elas. Mas esse é um texto que tem falado muito ao meu coração sobre essa espera e sobre a volta do Senhor Jesus. E esse texto está ligado exatamente sobre isso, sobre a volta do noivo, sobre a volta de Jesus Cristo, porque o Senhor é o cabeça, é o noivo da igreja. E sobre o preparo e a vigilância que todos nós que desejamos ser encontrados fiéis pelo noivo, que todos nós que desejamos
ser encontrados irrepreensíveis nessa volta do Senhor Jesus, devemos ter. E essa demora, vamos colocar aqui entre aspas, porque o Senhor não está preso ao tempo. O tempo do Senhor é diferente do nosso. E essa demora para nós, é que vai se distinguir, é que vai nos mostrar, que vai trazer a diferença daquele que é sábio e do tolo, ou do prudente e do imprudente. Queridos, aqui vai começar a mostrar, esse texto mostra que devemos perseverar, que não deve ser uma espera momentânea, uma espera de curto prazo, mas uma espera de longo prazo. Talvez de longo, talvez de curto prazo, talvez de médio prazo. Nós não sabemos ao certo, porque como diz o versículo 13, vigiem, pois não sabemos nem a hora e nem quando ele voltará. Então, queridos, nós temos que perseverar, numa perseverança constante, porque aqueles que perseveram pouco tempo, aqueles que perseveram num espaço curto, aqueles que não estão preparados, é uma espera momentânea e inadequada. É uma espera que é insuficiente. É uma espera em vão. Porque nós vemos aqui o autor de Mateus nos diz que está preocupado. Mateus aqui demonstra a preocupação e demonstra que a preocupação que devemos ter Mateus demonstra a preocupação sobre as nossas vidas, sobre essa espera. Porque nós devemos ser discípulos verdadeiros, discípulos autênticos. Porque quando nós somos discípulos autênticos, nós almejamos. Eu vou falar uma palavra grega agora para vocês. Nós almejamos e desejamos ardentemente a parousia. Palavra forte. Essa é uma palavra grega que diz sobre ela, o significado dela é a segunda vinda de Cristo. Eu acho ela uma palavra forte, uma palavra que traduz muito bem sobre essa espera, sobre essa segunda volta de Cristo, que vai ser forte, que vai ser autêntica. E nós, como igreja, devemos esperar ardentemente esta parousia. Assim como a igreja primitiva esperava no seu tempo a segunda volta de Cristo, nós também desejamos e devemos esperar ardentemente, perseverantemente essa segunda volta de Cristo, porque aqueles irmãos da igreja primitiva, o que eles faziam, que demonstra esse desejo de que Jesus voltasse em sua geração. Nós vemos aqui, quando nós olhamos lá para o livro de Atos, nós vemos que eles compartilhavam do pão, que eles reuniam, tinham
todos reunidos em suas casas, que nós olhamos para aquele texto e via que eles tinham tudo em comum. Eles vendiam o que eles tinham e compartilhavam com todo o povo. Desculpa. E com isso eles tinham a simpatia de todo o povo. Eles se reuniam nas casas. Eles eram pontes. Eles estavam constantemente reunidos nos templos, nas casas e nos templos. Queridos, isso demonstra uma preocupação somente com a volta de Cristo, de ser servos autênticos, discípulos fiéis. E essa aqui nos demonstra claramente que eles perseveravam no estudo da palavra e em oração. Coisa que muitas vezes nós não vemos hoje, nos nossos dias. Pessoas preocupadas com o próximo, pessoas preocupadas em conhecer da palavra de Deus. Muitas vezes o que nós vemos hoje em dia são pessoas completamente indiferentes umas com as outras. São pessoas preocupadas somente consigo. São pessoas que muitas vezes vão às igrejas, mas são vazias por dentro. Queridos, nós devemos estar cientes do nosso papel. Eu não estou falando que nós estarmos diariamente na igreja é o que vai nos salvar. O que vai nos salvar é ter uma vida de integridade, uma vida de amor para com o próximo, uma vida de leitura da palavra, de oração, de dedicação com a palavra de Deus, uma vida com que nós nos importamos com o nosso próximo. Seja esse próximo, ou seja o nosso próximo longe. Mas como assim, pastor? Próximo longe? Quantas pessoas que você gostaria que tivessem o Senhor Jesus, que aceitassem o Senhor Jesus, que não estão do seu lado, mas que estão longe? Esse é o nosso próximo longe. E o fato de você se preocupar com ele é você dedicar tempo em oração. É se preocupar com ele, orando por ele. É falar para ele e falar: olha, eu oro por você. Eu oro para que Jesus transforme a sua vida, assim como ele tem feito em minha vida. Nós devemos nos preocupar com o nosso próximo, que muitas vezes precisa de um apoio, seja ele qual for, uma oração, seja ele um apoio emocional, espiritual, às vezes físico, às vezes financeiro. Ah, mas pastor, eu não tenho dinheiro, os meus recursos estão curtos. Eu concordo, o recurso está curto para todo mundo. Mas quando nós buscamos ajuda para com os outros, nós vemos que nós podemos ser bênçãos na vida de tantas outras pessoas. Mas para isso nós precisamos estar próximo. Nós precisamos nos relacionar com o nosso próximo. Nós precisamos se importar com o nosso próximo. E queridos, versículo 2 e 3 diz assim: 5 dentre elas eram
nécias e 5 prudentes. Você vai virar para mim e falar: nossa, o pastor está falando difícil hoje, né? Sim, você pode dizer que 5 dentre elas eram imprudentes. Mas às vezes quando você passa por, eram imprudentes, às vezes você não dá tanto valor a essa palavra. E tudo isso que eu estou falando, irmãos, eu não estou inventando, eu não fui buscar no dicionário, tá? Tudo isso que eu estou falando aqui está escrito na minha Bíblia, na minha versão. Que aqui 5 dentre elas eram nécias. E o que vem dizer nécias? Olha só. O significado de nécias é que não sabe ou não é muito inteligente. Outro, ignorante, estúpido, que não é sensato ou prudente, irresponsável, indivíduo que não sabe ou não compreende bem. Você está vendo como uma palavra muda e fortalece, nos abre os olhos para aquilo que a palavra de Deus quer nos dizer? Estamos diante aqui de adjetivos que muitas vezes fere a nossa pessoa. Fere quando nós ouvimos e muitas vezes olhamos para isso e falamos: eu fiz isso, eu sou tudo isso. Queridos, quando nós lemos a Escritura, quando nós estudamos a palavra de Deus com profundidade, entendendo realmente aquilo que ela quer dizer, nós vamos ver que essas palavras nos faz olhar mais para a Bíblia. Eu não estou aqui, queridos, de maneira nenhuma julgando. Eu não estou aqui acusando você ou ofendendo a tua pessoa, de forma nenhuma. Não é esse o meu papel. O meu papel é de encorajar a cada um dos irmãos a perseverar na palavra, a praticar a palavra que nos encoraja, que nos fortalece dia após dia. E é por isso, queridos, que muitas vezes, talvez na sua versão, possa até estar aí nécias ou imprudente. E quando você faz uma leitura rápida, você não se atenta à profundidade dessas mulheres aqui. O que elas estavam fazendo de errado, qual era a atitude errônea e desatenta que essas mulheres estavam tendo. Nós precisamos estar atentos ao que a palavra nos diz, ao que a palavra nos exorta. Versículo de 4 a 7 vai nos dizer que as prudentes levaram, além das lâmpadas, as suas vasilhas de azeite, as suas vasilhas de óleo. E quando o noivo chegou, por mais que elas estivessem dormindo, elas acordaram e estavam preparadas, com as suas candeias, com as suas lâmpadas acesas. Olha que bênção, olha que maravilha. Pessoas prudentes. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Você está preparado para a parousia de Jesus?
Você está preparado para a segunda vinda do nosso Redentor, do nosso Salvador? Você está preparado, meu irmão, meu amigo que nos ouve? Queridos, nós estamos vendo tantas coisas acontecendo pelo mundo, tantas coisas acontecendo dentro do nosso país, dentro dos países vizinhos, e muitas vezes nós não atentamos para tais acontecimentos. Mas eu quero dizer para você nessa noite, eu não quero colocar medo, eu não quero desesperar você, mas eu quero encorajar você a olhar para a palavra de Deus e entender o que estamos vivendo. Eu quero encorajar você a ler a palavra do nosso Senhor Jesus, como realmente ela merece ser lida e interpretada, com atenção e com fervor. Porque quando nós olhamos para ela, nós vemos que tais acontecimentos que têm acontecido pelo mundo, nos deixa claro que Jesus está voltando. Nos deixa claro que já entramos no início das dores, no princípio das dores. Isso é o que diz a palavra de Deus. Não sou eu quem falo, mas a palavra fala para as nossas vidas. Vigiem, vigiem. Mas, pastor, o que tem acontecido de tão grave? Então vamos lá. Eu vou falar alguns acontecimentos só, poucos. Mas para vocês verem que as coisas estão acontecendo, estão caminhando para a segunda vinda de Cristo. Vamos lá. Alguns anos atrás tivemos a gripe H1N1. Matou milhares de pessoas. Um vírus. E o que nós estamos vivendo hoje, por isso que nós estamos aqui tão distantes um dos outros, você na sua casa, eu não sei onde você está, se você está em Cravinhos, ou se você está em qualquer lugar do Brasil, ou qualquer lugar do mundo. Mas o Covid nos levou para as nossas casas. Pelo menos a maioria das pessoas se fecharam em suas casas. Agora já estamos ouvindo falar de um outro vírus que está acontecendo por aí, que está vindo através dos porcos. Nem acabamos de sair numa pandemia, já estão falando de um outro vírus tão forte, ou como o Covid, que vem através dos porcos. Gafanhotos aqui no nosso país vizinho. E quando nós olhamos para a nação em geral, nós vemos uma disputa, uma luta desenfreada das nações por poder, pessoas lutando por poder, pessoas se degladiando, passando por cima, muitas vezes de sua moral, não se importando com o próximo, por causa de status, por causa de poder. E infelizmente nós podemos ver isso até dentro de famílias, dentro das próprias famílias. Isso tem acontecido, isso é triste. Vemos uma tentativa de uma unificação, de uma moeda única, uma economia única, uma economia global.
E isso, meus irmãos, quando nós olhamos para o cenário econômico, nós vemos que parece estar caminhando para isso. Quando nós olhamos uma tecnologia que tem nos escravizado, nós louvamos a Deus pela tecnologia, porque se não fosse a tecnologia, eu não estaria aqui na minha casa, você aí na sua casa, ouvindo da palavra de Deus. Mas nós podemos ver uma tecnologia cada vez mais avançada e cada vez mais que nos escraviza. Hoje, pelo celular, você consegue fazer tantas coisas. O celular não é simplesmente um telefone mais. O celular agora virou banco, virou shopping center, porque você tem de tudo aí dentro, tantas coisas aí dentro. Queridos, quando nós olhamos para essas coisas, nós vemos que as pessoas estão se fechando cada vez mais em seus mundos, em seu próprio mundo, se tornando cada vez egocêntricas. É para mim, sou eu. Donas de si. Sem contar tantos outros adjetivos que talvez você possa até ter falado aí. Mas as pessoas estão se fechando cada vez mais. Só que ao mesmo tempo as pessoas não veem que elas estão se tornando cada vez mais solitárias e carentes de pessoas. Quantos sinais nós vimos aqui que criam um alerta em nossas vidas. Criam um alerta para aquilo que o Senhor tem falado para nós através da palavra de Deus. Se nós formos olhar para esses acontecimentos e ler a Bíblia, nós vamos ver de que muitas coisas que a Bíblia diz estão se cumprindo. Queridos, nós precisamos conhecer mais a palavra de Deus. Nós precisamos estar atento àquilo que a Bíblia tem nos ensinado. Para que não sejamos enganados, para que não sejamos levados como marionetes para onde as pessoas querem. E se nós formos olhar para isso tudo que eu acabei de dizer, esses sinais, e olhamos para que Efésios 4:14 nos fala, vocês vão ver que realmente tem todo sentido tudo isso que eu acabei de dizer. Vamos lá, Efésios 4:14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para lá e para cá, por todo o vento de doutrina e pelas astúcias e esperteza de homens que induzem ao erro. Queridos, será que faz sentido nós conhecermos da palavra de Deus, nós estarmos atentos ao que ela nos diz? Para que não sejamos enganados, para que não sejamos levados de um lado para o outro, pela astúcia e esperteza de homens
que induzem ao erro. Queridos, nós precisamos estar atentos. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estar vigilantes. 1 Pedro 5:8. Olha aqui que Pedro nos diz. Lá em 1 Pedro 5:8. Estejam alertas e vigiem. Olha só. Estejam alertos e vigiem. Ponto. E o versículo continua. O diabo, o inimigo de vocês, o nosso inimigo, anda ao derredor como leão, rugindo e procurando quem possa devorar. Querido, o inimigo de nossas almas anda ao nosso derredor, porque ao nosso redor estão os anjos do Senhor. Amém? Mas nós precisamos estar alertas e vigilantes com a nossa vida. Nós precisamos estar preparados. Nós precisamos ter a palavra de Deus em nosso coração. Nós precisamos estar alerta àquilo que a palavra de Deus nos ensina, aquilo que a palavra de Deus nos exorta, aquilo que a palavra de Deus nos chama a fazer, para que a astúcia e esperteza de homens não nos engane. Essa palavra se cumpre quando nós olhamos para a continuação do nosso texto base que nós estamos estudando, estamos vendo lá de Mateus 25, os versículos de 8 a 10 diz: os versículos de 8 a 10, e as nécias, as imprudentes, disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as vossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele. Aqui estavam preparadas, entraram com ele para as bodas e fechou a porta. Queridos, nós precisamos estar preparados para a volta de Cristo. E o que nós vemos aqui no texto é que pessoas, muitas vezes próximas de nós, querem desviar a nossa atenção para as coisas que estão acontecendo. Às vezes você pode até falar: mas que mal tem eu dar um pouquinho mais de óleo para ela? Que mal tem eu ir com ela ali ou lá? Ou esconder isso aqui, ou esconder isso ali? Que mal tem? Eu estou fazendo bem para o meu próximo. Mas quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que aquelas mulheres prudentes, elas estavam focadas, elas estavam atentas à volta do noivo, à chegada do noivo. Queridos, nós não podemos nos distrair, porque o nosso inimigo está ao nosso derredor, procurando uma brecha que nós dermos para que ele possa nos devorar. Homens com suas espertezas estão procurando uma falha nossa
para nos levar ao erro. Nós não podemos nos distrair, assim como essas insensatas, que o texto nos diz que não estavam preparadas, pessoas que não estão preparados dos nossos lados, tentam constantemente tirar o nosso foco para aquilo que é real, para aquilo que é verdadeiro, para aquilo que é justo e sincero, que é a volta, é a chegada do noivo. Queridos, eu quero dizer para você que não distraia, estejam atentos a tantas coisas que eu já passei aqui para vocês nessa noite. Vigiem, estejam alertas para aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Sejam firmes em sua decisão de perseverar até o fim. Sejam prudentes, sejam alimentados aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Muito claro o nosso objetivo. O nosso objetivo tem que ser claro. E que possamos a cada dia firmar mais para o nosso alvo. E o nosso alvo é Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. A volta de Cristo. O noivo está chegando. Versículo 10. O noivo está chegando. 10 não, 6, desculpa. Versículo 6. Ouviu-se um grito: eis o noivo. Jesus está voltando. O noivo está chegando. Sejam atentos. Perseverem. Os sinais estão aí da volta de Cristo. Para que, no versículo 10, a última parte dele, se você não estiver preparado, quando você bater, Senhor, Senhor, abra a porta. E ele vai dizer para você: quem é você? Eu não te conheço. E agora eu te faço uma outra pergunta. Você é conhecido do Pai? Você é conhecido do nosso Senhor? Se você não é conhecido do nosso Senhor, se você não está preparado, eu quero dizer para você que a noite é hoje. Ouve-se um grito: o noivo já vem. Saia a seu encontro. E é exatamente isso que eu falo para você nessa noite. Jesus já vem. A volta de Cristo está aí. Preparem-se, se arrependam. Se arrependam e volte. Acendam as suas candeias, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. Versículo 13, para encerrar. Portanto, vigiem. Vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Nós não sabemos o dia nem a hora
que o nosso Senhor e Salvador voltará. Portanto, queridos, nós precisamos estar preparados, assim como aquelas 5 virgens que estavam ali, que levaram as suas candeias e uma vasilha com óleo. Nós devemos estar preparados. Nós precisamos estar com as nossas mãos limpas, arrependidos dos nossos pecados, com os nossos corações, com os nossos olhares para o autor e consumador da nossa fé. Vigiem. Vigiem. E eu termino essa mensagem de hoje com uma palavra de exortação para a tua vida, para uma palavra de encorajamento. Estejam prontos. Estejam prontos, porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Você está pronto? E agora eu te faço uma outra pergunta. Você quer estar pronto para esse maravilhoso dia? Você quer estar pronto para se encontrar com o nosso Senhor? Abaixe sua cabeça e comece a orar ao Senhor. Comece a glorificar ao Senhor. Se você ainda não está pronto, meu irmão, meu amigo, comece a falar para Ele: Senhor, eis-me aqui, Senhor. A minha vida está aqui. Eu não quero ficar, mas eu quero me encontrar com o Senhor de forma prudente. Eu quero me encontrar com o Senhor com as minhas mãos limpas, com o perdão dos meus pecados, com a minha vida pura, transformada pelo Senhor, pela Tua palavra. Senhor, transforma a minha vida. Pai, sem o Senhor eu não consigo fazer isso. Clame ao Senhor, levante a sua voz. Se arrependa dos seus pecados. Fala para Ele: Senhor, eu só tenho o Senhor. Eu não tenho mais ninguém que possa me ajudar a ter a vida eterna, a estar preparado no dia da Tua volta. É só o Senhor capaz disso. Senhor, em nome de Jesus, eis-me aqui. Transforma minha vida. Perdoe os meus pecados. E me ajude a ter uma vida santa e irrepreensível aos Teus olhos. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Fale para Ele o que você precisa mudar. Fale para Ele da sua dor. Fala para Ele do seu arrependimento. Fala: Senhor, eu me arrependo disso. Confesse ao Senhor os seus pecados, para que haja perdão, para que haja cura e libertação. Pai, nós estamos aqui, Pai, na Tua presença. Senhor, o Senhor tem ouvido o clamor da Tua igreja. O Senhor tem ouvido, Pai, orações de arrependimento, orações de quebrantamento, Pai. Atende o clamor da Tua igreja. Atende o clamor dos Teus filhos, Pai.
para que venha haver salvação e transformação de vida nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Esse é o poder da Tua palavra, poder de transformação, poder de exortação. Só o Senhor que tem todo o poder, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, transforme as nossas vidas, quebranta os nossos corações, traga arrependimento dos nossos pecados e não nos deixe cometer mais os mesmos erros, Pai. Senhor, feche toda a brecha. Pai, perdoe os nossos pecados. Em nome de Jesus que nós oramos. Querido, se você quer ter a sua vida, se você quer ser uma pessoa prudente, coloque aí para nós. Não por curiosidade, mas que possamos estar orando e caminhando contigo. Coloque o teu celular ali no particular. Coloque aí pra gente, não precisa colocar aí para todos, mas pode mandar no privado, que nós estaremos orando por você, clamando com você, caminhando com você. E nós vamos terminar essa noite com um louvor e clame ao Senhor, que esse louvor seja uma oração ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Até
Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Jesus, eu só tenho a ti. 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 Eu só tenho a ti, Senhor. Jesus. Queridos, eu quero terminar esse culto dessa noite dizendo que para que você ore pelos nossos irmãos, pelos nossos missionários ali de Serrana, Ezequiel e Gisele. Hoje o Ezequiel perdeu a sua mãezinha. Que os irmãos estejam orando por eles, por toda a família. Vamos orar? Antes de eu orar, eu quero ler o 2 Coríntios 13:13, que diz: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, seja com cada um de vocês. Tenham uma semana nessa palavra, da comunhão do Senhor em sua vida. Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra, Pai. Como instrumento, como canais de bênção durante toda essa semana. E que essa palavra e que a tua palavra dessa noite venha nos trazer esperança, venha nos trazer um coração quebrantado diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Que Deus abençoe sua semana e receba um forte abraço do teu pastor da Igreja Batista Ágape em Cravinhos. Fiquem com Deus. E terça-feira estaremos juntos em nosso PGM. E o tema vai ser, já vou adiantar para vocês, a importância da bênção. Seja conosco, vamos conhecer um pouco mais da palavra de Deus. Fiquem com Deus. Sustenta